Na Bradesco Esportes FM, Cidade do Esporte. 12h, 4 minutos no Rio de Janeiro. Muito boa tarde para você que está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Estamos começando Cidade do Esporte aqui em 91.1 e de imediato já aciona o Ricardo Tavares, ele que está no Botafogo, coletiva rolando, e você vai ouvir ao vivo aqui na rádio do seu esporte. Fala, Ricardo. Fala, Juan, tudo bem? Tudo bem, nossos amigos ouvindo aqui Cidade do Esporte, primeira edição. Vamos aqui a coletiva do atacante Neilton. Ajudar o Botafogo. Neilton, o que você pode falar sobre o Diogo Barbosa agora jogando no meio? Caso ele não jogue, qual a função que ele pode fazer para a equipe hoje? O Diogo vem fazendo boas partidas como lateral e como no meio, né? Então é um jogador muito importante para nós, é uma peça fundamental, e espero que ele melhore aí para estar ajudando nós nesse confronto contra o Figueirense. Neilton, e qual a expectativa da galera do Botafogo, do elenco, com a possível chegada à Libertadores do ano que vem? Não, eu já falei, já deixei bem claro, que a gente sonha com o Libertadores sim, mas o nosso objetivo é fazer os 46 pontos e levar o Botafogo na Libertadores, mas isso é consequência do nosso trabalho. A gente, conquistando os nossos pontos, a gente encosta lá. Foi Neilton. E lembrando que o Botafogo teve um treino fechado hoje e que o Diogo Barbosa fez corridas em volta do campo, mas ainda não treinou com bola. E a expectativa é pela volta do atacante Sassá também, que treinou hoje normalmente com o elenco, treino físico, e o Sassá pode voltar já na próxima rodada contra o Figueirense, enquanto o Botafogo encara o Figueirense no Orlando Scarpelli no domingo às 4 horas da tarde. Tá certo, Lula e Mauro? Um grande abraço para vocês. Ricardo, tá certo, mas se estiver rolando a coletiva do Neilton, pode deixar mais um pouquinho pra gente ouvir mais um pouquinho o camisa 11 do Botafogo? Tá ok. Eu venho trabalhando bastante e esse ano os outros anos eu tava focado, só que esse ano eu tô bem mais focado ainda. Então, isso é a consequência das oportunidades que eu venho tendo, e Deus vem abrindo portas para mim aí, por isso. E agora é dar sequência no trabalho, né? Manter a humildade, manter o foco, o trabalho de sempre, para que eu possa aumentar esses números aí. Você está ouvindo a coletiva do Neilton. Massa musculador do ano passado para esse ano. Ganhei. Então, isso vem ajudando bastante. Tá certo então, galera. Tá certo, esse é o Ricardo Tavares com a coletiva do Neilton, jogador do Botafogo. Você ouvindo ao vivo aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM, Cidade do Esporte já começando, bombando aqui na Bradesco Esportes, 12h, 7 minutos no Rio. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, é hora de girarmos os destaques na rádio do seu esporte. No tricolor, com derrota, time fica mais distante da vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Time agora pensa no Fla-Flu da semana que vem. O rubro-negro, que hoje treinou com portões fechados na realização do primeiro coletivo sob o comando do técnico Zé Ricardo ao longo desta semana para definir o time que enfrenta o Santa Cruz. Existe a possibilidade de que Everton atue na lateral esquerda, no lugar de Jorge, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. No Vasco da Gama, Nenê se junta ao restante do elenco em Manaus. Lateral Henrique também viajou. Ambos devem atuar contra o Joinville no sábado. E falando a respeito do Botafogo, o time treina no Engenhão já pensando na partida com o Figueirense. Com uma vitória, o clube pode ficar apenas um ponto de entrar no G6. Esses os destaques aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM, Cidade do Esporte. Está apenas começando. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.
Não vamos poder votar, né? Não, mas é por uma boa causa. Alguém tem que levar a urna nesses lugares de difícil acesso. A voz de todos precisa ser ouvida. Mas eu já fui atrás da justificativa. Já sei que posso fazer no dia da eleição, numa sessão eleitoral ou em até 60 dias no cartório. Se não puder votar, tem que justificar. Mas se tiver segundo turno, eu vou participar. Faça sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Vamos todos cantar. 12:10 no Rio de Janeiro. É hora de falarmos do Vasco da Gama aqui na Bradesco Esportes FM. Quem traz as informações do Cruz Maltino é Ranieri Borges. Fala, Rani! Fala, Juan. Grande abraço a você, os amigos ligados no som da Bradesco Esportes FM. O Vasco que tem um confronto importantíssimo e fundamental no sábado, jogando na o Cruz Maltino enfrenta a equipe do Londrina, que está aí na briga do G4. Vamos refazer a ligação pro Ranieri Borges, variando bastante o Cruz Maltino, que tem a questão do Nenê, né, na segunda divisão. O Nenê fazendo bastante falta pro Vasco da Gama na última partida. Nessa partida já vai contar com o jogador em São Januário, o que pode ajudar bastante o Cruz Maltino na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, onde o Vasco hoje é segundo colocado da competição a 1 ponto do líder Atlético Goianiense. Contato refeito aqui na Rádio Seu Esporte, Ranieri Borges. Vamos lá então, como vinha trazendo a informação, a diretoria do Vasco da Gama optou por sequer retornar ao Rio de Janeiro após a derrota por 3-1 para a equipe do Paysandu em Belém, no Pará. A delegação Cruz Maltina embarcou direto para Manaus, onde será realizada a partida no sábado contra a equipe do Londrina na Arena Amazônia. Para essa partida, o técnico Jorginho volta a poder contar com o meia Nenê. Ele que estava suspenso no último jogo, cumpriu suspensão, agora pode retornar a esse time do Vasco da Gama. Inclusive viajou ontem, acompanhado do lateral esquerdo Henrique, rumo a Manaus para participar das atividades que antecedem essa partida. Inclusive hoje o técnico Jorginho comanda treinamento e Nenê obviamente deve retornar a esse time titular do Vasco da Gama, que ainda tem como desfalque o volante Douglas, ainda a serviço da seleção sub-20, e tem também o desfalque do lateral esquerdo Júlio César, que levou o terceiro cartão amarelo na última partida e terá que cumprir suspensão. Por isso, o lateral esquerdo Henrique viajou para se juntar ao restante da delegação. A expectativa é muito grande, o Vasco tentando reencontrar o caminho das vitórias, agora um pouco mais pressionado, já que não ocupa mais a liderança da competição, e o técnico Jorginho tentando fazer os acertos dessa partida contra o Paysandu para tentar agora vencer a equipe do Londrina, confronto dificílimo e tratado como fundamental na colina histórica. Juan? Tá certo, esse é o Vasco da Gama. Vale lembrar que o Londrina hoje é o último colocado do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, ou seja, briga direta na luta pelo acesso. Agora 12:12 no Rio de Janeiro. Você está em 91.1. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Brasil! Hora de falarmos de seleção brasileira aqui na rádio do seu esporte. Brasil que joga diante da equipe da Bolívia. Partida que você vai acompanhar aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. E quem falou antes do confronto foi o técnico Tite. Tite, que tem armado um Brasil bastante ofensivo. Juliano entra no meio de campo da seleção brasileira. Além disso, vai a campo com Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Felipe Luiz, Fernandinho, Juliano, Renato Augusto e Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus contra a seleção da Bolívia, que teve problemas até para pousar no Brasil. O técnico Tite falou, vamos conferir um pedaço do que ele disse lá em Natal. Eu já vi em diversas entrevistas suas você fazer referências ao time de 70 e ao time de 82, que jogavam com 3, 4, às vezes 5 jogadores que nos seus clubes eram camisa 10, faziam essa função do camisa 10. No time que vai jogar amanhã, o Renato já foi 10, Juliano já jogou na ponta do losango, como você mesmo disse, Coutinho também já fez essa função, isso sem falar na qualidade de Neymar e de Gabriel Jesus. Em termos conceituais, o quanto é importante para você poder escalar pelo menos 3 camisas 10 no mesmo meio campo?
É só uma ideia que eu trago e procuro colocar jogadores criativos, que tenham uma capacidade e uma consistência, 4 meio-campistas na sua origem, 2 atacantes, mas eu volto a dizer, mais do que esses números, 4 defensores, 3 defensores, isso para mim assim, é um pouquinho, a gente enxergar um pouquinho é pouco. Eu vou pegar, hoje o Brasil ele ataca com 6, qual é que seja o sistema, mas tu olha, as grandes equipes do futebol brasileiro já atacam com 6. O italiano, o Antônio Conte veio aqui e na entrevista ele disse assim, nós somos agressivos na Europa, nós atacamos com 5 e 5 fica atrás. Para eles 5 é o seu ofensivo, para nós não. É o lateral do lado, são os 3 meio-campistas, 2 atacantes, sempre vai ter essa condição, às vezes com 7, independente do 10 ou do 9, vão ter essas funções. O Renato Augusto falou muito das características dele enquanto capitão para esse jogo contra a Bolívia. Eu queria que você falasse das características do Renato para esse jogo. Enfim, por que você colocou ele para isso? Desenvolveu uma inteligência tática fora dos padrões normais, a ponto do primeiro jogo, Corinthians está vencendo de 1-0, 20 minutos e pouco de jogo, expulso o Guerreiro. Ele chega do lado e a gente interage. Eu digo, são 2 linhas de 4? Eu disse sim. Eu digo, vamos fazer 2 linhas de 4, deixa só um homem na frente. E naquele momento eu coloquei o Sheik na frente e trouxe ele para o lado, porque ele jogou comigo assim, quando jogava com Guerreiro e Pato. E jogou muito, porque também já tinha feito essa função. Só que deu 5 minutos de jogo e não fluía, não conseguia fazer a transição. Eu trouxe o Emerson para trás e joguei ele como um jogador, como um atacante de movimentação para compor no meio campo e depois enfiar. E a gente fez assim o jogo, e tu tem a capacidade de compreender e ele transmitir aquilo que ele sente dentro do campo, em termos de posição, de função. A equipe fez assim, ela venceu 3-0 com 10 homens. Então ele tem essa capacidade de observar. Talvez tenha desenvolvido na Alemanha bastante esse discernimento. E tem outra coisa que eu gosto muito nas pessoas, de ser autêntico. Fala aqui, professor, entenda-se assim, o grupo atende assim, mesmo que sejam opiniões diferentes. Ela é da vida e ele tem essa característica. E fala pela frente. O senhor mudou o país saiu de uma tristeza pelo futebol e está agora numa alegria avassaladora. Como o senhor vai trabalhar com esse entusiasmo brasileiro e como esse favoritismo aparente pode ser bloqueado e passado a esses talentos que o senhor tem no comando? Boa noite a todos. É injusto o que você está colocando para mim, porque é um excesso de elogio e um excesso de responsabilidade quando é uma equipe toda de trabalho. E eu volto a dizer, se uma coisa que a minha idade me trouxe é de saber dividir a alegria e saber que a gente faz trabalhos importantes com cada um da equipe participando de uma forma forte. Então é uma sequência de um trabalho onde atletas, principalmente, porque eles são os artistas, junto com uma staff, junto com uma torcida, organizam e dão a condição de um grande jogo. E eu faço parte, sim, tenho essa responsabilidade, faço parte dela. Tite, aqui, à sua esquerda. Emerson Tchalian, da Rede TV. Juliano esteve aqui ontem e quando se referiu a você falou em honestidade, num cara justo, num cara transparente, que fala olho no olho. Essas qualidades, você acha qual que é o peso dessas qualidades no teu sucesso como treinador hoje e na aceitação que o teu nome tem em praticamente todo o Brasil? Eu tento ser assim, mas humanamente eu não sou sempre assim, porque vai me fugir em algum momento. E eu quero e agradeço a Carlos Alberto Silva, a Pedro Pires de Toledo, que me ensinaram a agir dessa forma no futebol. Porque quando eu comecei eu tinha sempre a situação, a bola tem que ser malandro. A bola, tu não fala que... A bola é igual a todas as outras atividades. Igual. E eu aprendi com eles que dá para falar pela frente, dá para se posicionar, dá para enaltecer o trabalho. E aquela situação ontem, Tino, a que se referia ao Renato, ela brotou, eu não fiz. Quando nós estamos conversando, eu e a comissão técnica, logo em seguida o Kleber fala assim, havia a informação de que o William treinou muito. E ele tinha os dois abraçados lá. E aí eu fui intuitivo, eu digo, eles têm que saber. Se nós estamos falando aquilo, eles têm que saber.
que tem que competir sim, elevar o nível técnico sim, mas dá para ser leal. E dá para ter personalidade forte. O William tem personalidade forte. Personalidade forte não é aquele que vem aqui reclamar publicamente de que saiu do time, nem que sai do cantinho do vestiário e fica fazendo trejeito que a gente consegue ler. Personalidade forte é sair da equipe, ser informado como informei aos dois, particularmente, para não entrar no campo, elaborar a dor interna e dizer assim, pô, eu estou saindo da equipe, eu queria estar jogando, ir lá e trabalhar forte. Isso é personalidade forte. Senão a gente fica com o cunho de, o cara reclamou, é personalidade forte. É nada, o moleque é que tem personalidade forte. Ele tinha que saber. Tá aí o técnico Tite da seleção brasileira, que, como ele mesmo falou, barrou o William para colocar o Felipe Coutinho dentre os titulares. 12h, 20 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você ligado aqui no Cidade do Esporte, primeira edição pela Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, em 91.1 no Rio de Janeiro. São 12h e 21 minutos na Cidade Maravilhosa. Momento propício para sabermos as notícias do Tricolor das Laranjeiras, que já está retornando à Cidade Maravilhosa depois da derrota de ontem para o Santos. A repercussão desta derrota, válida pelo Campeonato Brasileiro, com Bruno Lousada trazendo pra gente as últimas informações do Tricolor. Fala, Bruno. Beleza, um grande abraço para vocês e a todo mundo ligado na Bradesco Esportes FM no Cidade do Esporte, primeira edição. O Fluminense desembarca hoje no aeroporto Santos Dumont, depois da derrota de ontem na Vila Belmiro contra o Santos por 2-1. Com esse resultado, o Fluminense agora se vê mais distante do G3 do Campeonato Brasileiro, que daria uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem. O tricolor está a 9 pontos do terceiro colocado, Atlético Mineiro, e ainda viu a distância para o primeiro time fora do G6 diminuir. Agora o Grêmio, sétimo colocado, está a apenas 3 pontos do Fluminense, e ainda nesta rodada, o Botafogo pode diminuir essa distância para apenas 2 pontos caso vença a sua partida. Apesar da derrota ontem, o técnico Leverkusen viu um jogo bem equilibrado e gostou da atuação da equipe. Agora já começa a pensar no clássico contra o Flamengo na semana que vem. Após o jogo de ontem, houve um ocorrido infeliz por parte do zagueiro Henrique do Fluminense. Ele trocou a camisa com um jogador do Santos e depois, ao saber que foi sorteado para o antidoping pela terceira vez consecutiva, o jogador ficou irritado e chutou a camisa do Santos. O fato gerou muita polêmica, mas após o jogo, o zagueiro Henrique admitiu o erro e pediu desculpas ao clube e à torcida santista. Queria pedir desculpa a toda a nação do Santos, a torcida, a diretoria, a comissão técnica, a todos os jogadores, pelo fato ocorrido. Sair de cabeça quente, claro que não justifica nada, mas queria pedir muitas mil desculpas pelo fato, onde pedi para trocar a camisa com o jogador do Santos e andando depois com a cabeça quente pelo resultado, ainda fico sabendo que vou pro doping pela terceira vez consecutiva. Então ali foi um momento que eu extravasei, sem saber que tinha na mão a camisa do Santos, e acabei chutando sem intenção nenhuma. O Fluminense folga amanhã e volta a treinar apenas no sábado para a partida de quinta-feira que vem contra o Flamengo no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O técnico Leverkusen não ganhou nenhum desfalque para essa partida, já que nenhum dos pendurados levou um cartão amarelo e também nenhum jogador se lesionou. E o time ainda tem o tempo de recuperar o goleiro Diego Cavalieri, que essa semana voltou a treinar com bola e pode ser que dentro de 7 dias fique à disposição do técnico Leverkusen para o clássico Fla-Flu. Valeu, Juan, um grande abraço. Tá certo, o Bruno Lousada com as informações do Tricolor das Laranjeiras aqui na rádio do seu esporte. Lousada que tá atento a tudo que acontece no Fluminense. Fluminense já desembarca no Rio no dia de hoje. Agora, 12h, 24 minutos na Cidade Maravilhosa. Unido e forte pelo esporte, eu sou tricolor. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E
quando toca esse hino, você sabe, né? Momento de falar do Flamengo aqui no Cidade do Esporte, primeira edição, em 91.1 no Rio de Janeiro, na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 12:25 na cidade maravilhosa. E ainda os portões não foram abertos. Agora sim, liberado o treino neste exato momento e os jogadores fazendo apenas o trabalho de finalização. Treino que começou às 10 da manhã e com portões fechados, o técnico Zé Ricardo comandou o treinamento coletivo, quando ele já começa a montar a equipe que enfrenta o Santa Cruz no próximo domingo no Pacaembu pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida que acontece às 5 da tarde. Inclusive, já tem jogador até deixando o Ninho do Urubu para se ter uma ideia de como o trabalho já estava adiantado. Com relação a isso, eu até me recordo, houve uma única oportunidade em que os jornalistas esperaram tanto tempo para serem liberados. Foi quando aconteceu a invasão por parte de integrantes de torcida organizada ao centro de treinamento Jorge Elal, antes do início do Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo vivia uma situação muito conturbada, a derrota naquela ocasião no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro para a equipe do Volta Redonda, havia perdido para o Confiança de Sergipe na estreia da Copa do Brasil, ainda não havia sido eliminado pelo Fortaleza e os torcedores muito insatisfeitos acabaram invadindo, entrando no CT para cobrar explicações e justificativas, uma satisfação por parte de jogadores e também de membros da comissão técnica. Desde então não me recordo de um período em que os jornalistas tiveram que esperar tanto tempo para ingressar no centro de treinamento lá em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Bom, menos mal que nesta oportunidade, pelo menos não foi um caso fortuito como naquela situação, não era um caso urgente, mas já havia sido previamente avisado por parte da assessoria de imprensa que os jornalistas só teriam acesso, portanto, depois do meio-dia, e que o trabalho seria completamente fechado à participação dos jornalistas. A verdade é que o técnico Zé Ricardo tem aí alguns problemas para a montagem da equipe, já que não conta com alguns jogadores. O Leandro Damião está suspenso pelo 3º cartão amarelo, o mesmo acontecendo com o lateral esquerdo Jorge, além das situações que envolvem o goleiro Alex Muralha, que hoje estará a serviço da seleção brasileira, logo mais na partida diante da Bolívia pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, enquanto Paulo Guerreiro foi convocado pela seleção peruana para a mesma competição. Então, existem essas circunstâncias, Paulo Vitor entrando na meta rubro-negra, ele que hoje deve ter atuado entre os titulares no coletivo, primeiro da semana sob o comando da comissão técnica. No ataque, Felipe Viseu, jogador que foi liberado pela seleção brasileira sub-20 justamente porque o Flamengo não contava com nenhum outro jogador da posição e fez essa reivindicação. E aí uma mudança que pode acontecer na lateral esquerda. O natural seria que Chiquinho, que é o substituto imediato de Jorge, tivesse uma nova oportunidade. No entanto, não está descartada a possibilidade de que Everton atue no setor. Ele, que já foi lateral direito pelas mãos de outros treinadores que estiveram recentemente no Flamengo, nesse retrospecto recente nos últimos anos, nas últimas temporadas, e pode mais uma vez realizar esta função. Desta forma, o Flamengo ficaria, inclusive, um pouco mais ofensivo. Talvez por isso, ontem no treino tático, com ataque contra a defesa, o técnico Zé Ricardo já tenha observado Fernandinho realizando a função do Everton, para que ele possa deslocar este jogador para a lateral, Juan. É verdade. Lembrando que o Fernandinho vive um bom momento, o Everton já atuou na lateral, o que não seria nenhuma grande mudança assim na carreira do jogador. 12:28 28 minutos no Rio de Janeiro. Você está ouvindo Cidade do Esporte. E seguimos aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Daqui a pouquinho tem os donos da bola para você aqui em 91.1, porque o Cidade do Esporte está ficando por aqui. Grande abraço, Mauro. Beleza, e tem a partir de 1h30 o Cidade do Esporte, segunda edição, hein, Juan? É verdade, fica atento aqui na rádio do seu esporte. A hora que você ligar tem muito conteúdo por aqui. 12:29 minutos no Rio. Valeu, galera! Fui!
Cidade do Esporte.